O programa A Voz de Campos. A Voz de Campos. Direto dos estúdios da Rede Aurora de Comunicação para todo o Brasil e o mundo. Programa A Voz de Campos. Jornalismo, debates, entrevistas, utilidade pública e muito mais. O maior canal de atualização entre você e a informação. Faça sua reclamação, sugestão, opinião. Solicite as melhorias do seu bairro e da sua cidade. Está no ar o programa A Voz de Campos, feito com interatividade. E você é a prioridade. Já deu tudo certo. Você acabou de ouvir o programa. Opa! Olá! Opa! Tamo no ar, hein? Tamo no ar, não é isso? Tá tudo funcionando? É isso. Muito boa noite, muito prazer para você que ainda não me conhece. Sou o Luciano Freitas. É um prazer mesmo ter você em nossa companhia em mais um programa A Voz de Campos, aqui pelas redes da Rede Aurora de Comunicação, né? E hoje ao meu lado, com um olhar diferente, Vanessa de Oliveira, boa noite. A gente tá de branco, né? Simbolizando a paz, né? Boa noite para você que está nos acompanhando. Estamos ao vivo através do www.tvaurora.com.br, também pelo Facebook e Instagram, Rede Aurora Play, e YouTube, Rede Aurora Player, TV Aurora Canal 171 da Soul TV, TVs de stream, Link Web e New Play, e também pelo Infoline, Canal 16, hein? E vou logo informando que deixe sua pergunta no decorrer do nosso programa. Estamos aqui com o nosso convidado, Wanderson Gama, e muita coisa vai rolar aqui, hein? Lembrando que hoje eu fiquei sabendo, sabe, Vanessa, que na Infoline, canal 16, é isso? Nosso programa passa de meio-dia a 1. Vamos lá, na hora do almoço também, né? Só à noite. Vai almoçar assistindo a gente. Só nós aqui dando boa noite, mas você que vai estar acompanhando aí no horário do almoço, né? Bom almoço pra você. E hoje estamos recebendo aqui, rapaz, ele que tá voltando. Então, quando é coisa boa, volta pra cá. A gente participa de novo. Hoje, meu amigo Wanderson Gama. Boa noite. Boa noite, Luciano. Boa noite, Vanessa. A gente de volta aqui, né? A gente já é meio que figurinha carimbada, né? É isso. Porque, como eu digo constante, a gente já, né, um tempo atrás a gente chegou a ter um programa aqui, depois a vida levou a gente para outro rumo, né, mas de vez em quando a gente está aqui de volta. Então, sempre tem um assunto importante para falar. Então, assim, dizer que é um prazer a gente estar de volta aqui, né, para conversarmos. Queria dar uma boa noite, como a gente já é praxe já, né, ao servidor do município, pessoal do sindicato, servidor do nosso bom e velho Hospital Ferreira Machado, pessoal do Hospital Geral de Guarulhos, pessoal da educação, pessoal da Guarda Municipal e servidores do município na sua totalidade, né? Sim, isso. Nosso Ferreira Machado está passando por uma obra lá. Depois a gente vai falar de novo daquele empurrãozinho que você deu lá no ar-condicionado. A gente pode falar. Vamos começar por daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho tem muito assunto. Nós vamos falar também dessa revolução aí, de mudança aí na questão da pessoa se aposentar, não é isso? Sim. O prefeito aí está falando que isso vai prejudicar o município, mas ele tem solução. O Wanderson vai estar mostrando para a gente aqui qual é a solução. Então, você, servidor, hoje o programa é muito importante para você que é servidor, então compartilhe o nosso programa aí, que eu convido você, fica com a gente aí, deixa o seu questionamento, a sua dúvida, que a gente vai estar passando aqui, tá bom? Mas antes de a gente começar, deixa eu mandar um abraço para quem ajuda a gente a estar aqui, né? Que é o pessoal da Zap Gás Campos, tá? Acabou o gás, chama pelo Zap, tá bom? DDD 22 999 99 4544. É muito 9 para anotar, ficou perdido. Vamos lá. DDD 22 95 vezes 4544. Acabou o gás, chama pelo Zap. Zap Gás Campos, tá certo? E peço para você também seguir lá as redes sociais lá do pessoal da Zap Gás Campos. Facinho de achar. Zap Gás Campos lá no Instagram, tá bom?
E também mandar um abraço pro pessoal da Star Piscinas Campos, para você que queira aí adquirir uma piscina de fibra para estar aí valorizando o seu imóvel, né? Uma área de lazer, até mesmo, né? Você que quer montar um clube, né? Quer aí botar uma piscina e tal, eu indico a você a Star Piscinas Campos, tá bom? A gente tem lá uma promoção bacana com frete grátis para Campos, São João da Barra, São Francisco, e o telefone para você conversar, saber o tamanho, saber o modelo, né? Se tem azul, se tem a branca, tem todos os equipamentos, é com a Star Piscinas Campos, com DDD 22 997 16 52 23, tá certo? E também temos aí o nosso apoio, né? Que é o Picolé Aurora, não é isso, Josiel? Solta o nosso vídeo aí. Ih, hoje o José esqueceu da gente. Picolé e sorvete Aurora. Pode vir pagar na Bento José Sampaio. É só chegar no número 99 e vem conferir. Tem sabor, tem qualidade, só falta você vir. A Picolé Aurora, o povo adora. Só R$1 refrescante na hora. E se bateu a fome, já sabe onde ir. Tem salgado e churrasquinho pra você curtir. Um lanche gostoso, bem feitinho. No almoço tem churrasco no pontinho. Tudo no ambiente limpo e aconchegante. Vem com a família, delicioso e vibrante. A Picolé Aurora, o povo adora. Só R$1 refrescante na hora. E se bateu a fome, já sabe onde ir. Tem salgado e churrasquinho pra você curtir. Vem logo, não perde essa não. O melhor da cidade tá de prontidão. Picolé Aurora, sabor sem igual. Preço baixo, qualidade sensacional. É isso, Picolé e Sorvete Aurora, que fica ali na rua Bento José Sampaio, esquina com a Rua do Gás, tá bom? Ou Rua dos Goitacazes, aqui no bairro do IPS. Tem o sorvete, tem o picolé, na hora do almoço tem um almoço com churrasquinho lá e também tem um salgadinho para você que quer fazer aquele lanche rápido, tá bom? Picolé e Sorvete Aurora, rua Bento José Sampaio, esquina com a Rua do Gás, tá certo? Vanessa, você sabia, Vanessa, que não é o nós aqui, mas o programa Voz de Campos completou 8 anos? Não sabia. Tá completando 8 anos e na semana passada foi criado, né, o portal A Voz de Campos, né, referência ao nosso programa. Então, o nosso programa, A Voz de Campos, está lá nas redes agora, através de um site, um portal, tá? Com notícias, né? Com tudo que acontece aqui nos bastidores aqui. E também, né? Nosso idealizador desse projeto, o nosso Germano Santos, que é o nosso diretor-presidente, toda quinta-feira aqui, né, com o nosso amigo Pietro, é assim que fala? Acertei? Nosso amigo Pietro, né, que está aqui também, junto com o Germano, toda quinta-feira, das 18 às 19 horas, com o programa lá, já é o jornal, não é isso? Jornal A Voz de Campos. É isso aí. 8 anos. E nós estamos fazendo quantos meses? Já tá desde perdido. Agosto. Desde agosto pra cá, hein? Falaram, quase um ano já. Falaram que o Luciano ia durar um mês e tal. Depois, ele não passa de 6 meses. Tá quase chegando um ano aí, gente. Mas pra isso, né? Tem uma galera que sempre tá ajudando a gente. Mandar um abraço ali, ó, pro Josiel Chagas, que é um rapaz ali que mexe na técnica aí. É o rapaz que tenta deixar o Luciano bonito na sua telinha aí. Ele opera o áudio, o vídeo, né? E foi muito bacana. Eu até peço a você aí que vai lá nas redes da Rede Aurora e assista o programa da quinta-feira passada. Tem um pouco da história de como começou esse programa. Era só um rádio, tá? Era o Germano e o filho dele, o filho dele aprendendo a mexer naqueles botões ali. O programa ficava com o microfone no ar, ligado, e era comercial, era uma aventura. Eles botaram tudo no ar lá, então tem um pouquinho da história. Eu peço a você que acompanhe. Vai nas redes sociais aí da Rede Aurora de Comunicação e acha lá o programa da quinta-feira passada. Você vai saber um pouquinho da história deste programa aqui, que já passou, né? Cada dia da semana tem um apresentador. E de agosto para cá, do ano passado, nós estamos aqui, né, Vanessa? Dando voz ao povo. Isso aí. É isso. Vandes, vamos começar, cara. E eu queria que você me explicasse esse zum aí que o prefeito foi lá na rede social, falou lá, botou um vídeo que vai prejudicar o município, que vai ter que tem falência e não sei o que não prejudica só o município de Campos, vários municípios. Eu queria que você me explicasse um pouquinho esse vídeo do prefeito pra gente. Vamos começar por aí? Então, Luciano,
O que tem acontecido é que existe quando a Constituição ela foi promulgada, né, lá em 1988, ela estabeleceu alguns parâmetros, né, em relação à questão do serviço público. A gente tinha uma outra realidade, né, jurídica, um outro contexto sócio-jurídico e político no país, né? E de 88 para cá, com a Constituição, a forma de ingresso no serviço público passou a ser por meio de concurso público, né? E é assim, e até que é importante fazer essa defesa, porque assim, parece a priori, né, que é uma questão de arbitrariedade, de uma forma de restringir, né, de privilegiar uma lei por isso, né? uma parcela da população, no caso que são os servidores, mas é interessante a gente esclarecer, aproveitar, né, esse momento para esclarecer que o motivo pelo qual determinou que o acesso ao serviço público fosse por meio de concurso um dos princípios basilares da nossa Constituição do Estado é o princípio da impessoalidade, né? O Estado ele não pode ter preferência entre uma pessoa e outra, né? É o mesmo princípio em relação à questão da lei de licitação, né, que a ideia da licitação também é para não priorizar setores específicos da sociedade. Então, assim, como o Estado ele tem que ser democrático, né, a forma de acesso ao serviço público passou a ser por meio de concurso, e aí é uma forma também de resguardar o próprio serviço público, porque aí você inviabiliza, né, o apadrinhamento, a utilização do serviço público. Que hoje a gente acaba acontecendo com o tal do contrato. Isso, né? Impedir, né, que o serviço público seja usado para fins meio que escusos, né? Então, assim, a partir de 88, a forma de ingresso no serviço público passou a ser, né, por esse modo, né, por meio de concurso público. E aí a gente tinha uma questão que ficou, né, pendente, né, de certa forma pendente, que é o pessoal que estava no serviço público até então, né, antes de 88. Esse pessoal, via de regra, né, a imensa maioria não entrou no serviço público por meio né, da forma que a Constituição passou a determinar, concurso, né? E era necessário resguardar esse pessoal de alguma forma. Que já estavam efetivos. E aí, no final da Constituição, existe uma parte que foi quase que, tipo assim, uma adequação, né, da realidade para ajustar a nova realidade a partir da Constituição, que é a ADCT, Atos das Disposições Constitucionais Transitórias. O nome já diz, né? E aí, no artigo 19 da ADCT, dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, ela regulou como que seria a vida desse pessoal que estava no serviço público até então, né? E aí deu a esse pessoal, né, o direito, reconheceu esse pessoal o direito de ser estáveis, né? Ou seja, o artigo 19 da ADCT deu a esse pessoal o direito à estabilidade do serviço público. Sim. Da mesma forma que os servidores concursados. Igualou, né? Isso, a Constituição deu, né, os mesmos direitos. Né? Ela diz lá, né, que o servidor público, a partir de 3 anos de efetivo exercício, ele tem direito à estabilidade, e isso também não é um privilégio. O motivo disso também pode parecer contraditório, mas o motivo disso é resguardar também o serviço público, e aí eu dou um exemplo claro sobre isso, né? Vamos supor que a gente tenha... Eu vou dar um exemplo aqui da nossa guarda municipal. A guarda municipal, né, ela tem a função dela, que é de segurança pública, que é de resguardar, entre outras coisas, os bens do município. Se esse pessoal não tivesse o direito à estabilidade, ele poderia, de repente, ficar sujeito à ingerência da esfera política. Sim, né? sim. Olha, se você não agir de acordo dessa forma aqui, do jeito que a legislação diz, eu posso demitir você, eu posso transferir você, eu posso, né, perseguir você. Sim. Então, assim, o direito à estabilidade...
visa resguardar isso, resguardar o próprio serviço público. E aí... Não ficar refém do atual prefeito, algo parecido. Isso aí. A ADCT estendeu a esse pessoal de 88, antes de 88, o direito à estabilidade, né? Sim. E aí, é importante a gente dizer, fazer não é uma questão de fazer uma certa defesa, né? Do governo à época, que implementou aqui no município, né? Essa transformação, que aí o município transformou esse pessoal que era até então CLT, porque, né? E por consequência era um emprego público, né? Transformou para cargo público e mudou o regime desse pessoal para o estatuto. Uhum. A princípio a gente pode fazer uma crítica, porque pode que tentou fazer, né? Entrar pela janela. Mas na realidade é meio que sugestivo, sim, é meio que sugestivo, né, que uma vez que deu a esse pessoal o direito à estabilidade, a ideia, né, que passa, né, que eles seriam, por consequência, ser regidos também pelo mesmo estatuto que dos demais servidores. Sim. E assim foi feito, né? Houve uma lei aprovada na Câmara à época, em 1997, né? Mudando esses empregos para cargo público, né? E sendo regulado esse pessoal também pelo Estatuto do Servidor Público. E, por consequência, esse pessoal, ao se aposentar, iria se aposentar pelo Instituto de Previdência dos Servidores do município, que é o Previcampus, né? E agora, de um tempo para cá, começou a haver uma discussão no âmbito do judiciário entre distinguindo o que é estabilidade e o que é efetividade. E esse é o X da questão, né? Não é uma questão de campus, é uma questão nacional. Não, é uma questão que está no Brasil inteiro. Certo. Ela começou a partir de um julgado, né, de uma ação do estado de Tocantins, uma servidora do estado de Tocantins, né? E aí começou a gerar aquilo que é chamado de repercussão geral, ou seja, um julgado, né, que a partir de um entendimento de um julgado supremo passa a gerar um efeito vinculante, né, e os demais julgados dos outros órgãos têm que seguir o mesmo entendimento, né? E aí, hoje, o Supremo decidiu o quê? Então, quando houve a decisão, né, o entendimento do judiciário passou... Isso aconteceu agora recentemente. Isso, essa ação já vinha tramitando desde um tempo atrás, e agora começou a haver essas decisões, né? Uhum. E aí, o que o Supremo tem o que o judiciário tem entendido, e o Supremo tem chancelado, né, é que uma coisa é o servidor ser estável. Esse pessoal de antes de 88, ele ganhou direito à estabilidade, né? Certo. Outra coisa é efetividade, porque quando a gente olha o texto da Constituição, tanto o artigo 37, que regula a questão do servidor, como o artigo 40, né, que regula a questão como que seria o regime, o modo de previdência desses servidores, eles dizem que os servidores ocupando de cargos efetivos, né, teriam seu direito à aposentadoria no regime próprio de previdência e vem regulando. Então, assim, a Constituição, ela fala os servidores efetivos. E aí, o entendimento é que efetividade é aquele servidor que entra no serviço público por meio de concurso público. Os servidores de antes de 88, eles têm direito à estabilidade, né, mas não efetividade, porque eles se tornaram estáveis, porque não era razoável. Lei, né? Ficou essa brecha, então, na lei. Não era razoável, né, que o que diz a ADCT é que o pessoal que estava no serviço público antes de 88, por 5 anos, pelo menos, ininterruptos, esse pessoal teria direito à estabilidade, mas não necessariamente à efetividade, né? Não era razoável que esse pessoal fosse demitido a partir de um tempo trabalhando, prestando serviço por serviço público, né? Não era razoável que esse pessoal fosse demitido. Mas a efetividade não foi estendida a eles esse direito. Até por consequência, o entendimento do judiciário é que eles deveriam ser aposentados pelo regime geral de previdência, né? Então, como qualquer outro trabalhador. Isso aí.
de empresa, né? Em tese, né, essa é essa a discussão que está sendo colocada e que gerou, né, toda essa discussão. É importante a gente fazer uma colocação que a gente ouviu dizer por aí, né? De que haveria o risco de demissão, de desaposentar. Mas aí tem a estabilidade lá. Não se trata a questão de demissão, né? Porque a discussão é em relação à questão onde que vai se dar a questão da aposentadoria desse servidor. Se vai ser no regime geral ou se vai ser no regime próprio. Essa é a discussão. Entendi. Mas o regime próprio é essa previdência do município, né? Quando os entes da federação, União, estados e municípios, eles, a grande maioria deles, eles optam, né? Existe a vida previdenciária dos seus servidores, ela pode seguir dois caminhos. Ela pode seguir pelo regime geral, que é o nosso INSS, sim, ou pode seguir, né, ter um instituto próprio que vai regulamentar e vai gerir a aposentadoria desses servidores, que é o regime próprio de previdência. Isso é muito importante a gente ressaltar, que não tem nada a ver com o tal do RPA, não tem nada a ver. Isso aí não, né? Não. Isso aí é totalmente diferente. A gente está falando aqui daqueles servidores que estavam trabalhando na prefeitura antes da Constituição, antes de criar a lei de que para entrar na prefeitura, para prestar serviço a um poder público, tinha que passar por concurso. Não é isso? Isso aí. E aí está essa discussão e o STF, né, decidiu que... Então, é interessante a gente fazer uma colocação. E eu, antes de ontem, eu estava conversando sobre isso com um colega no Ferreira Machado. A gente tem um termo que virou meio que jargão da moda do momento, que é segurança jurídica, né? A gente, qualquer coisa, a gente ouve, é bom garantir, tem que garantir segurança jurídica, não pode gerar insegurança jurídica. E o que a gente observa é que, contraditoriamente ao discurso, né, a gente, no Brasil, o que se tem de comum é exatamente a insegurança jurídica por várias formas. Sim. Sim. E aí eu dou alguns exemplos, né? Quando a gente... você tem uma Constituição, né, já com alguns anos, e aí quando você imagina que você tem um direito que a Constituição sendo a lei maior do país, né? Se você tem algum resguardo constitucional, você imagina só, bom, isso aqui eu tenho por definição aquilo que é segurança jurídica. Mas aí, constantemente, a gente vê as até em certo ponto famigeradas, né, emendas constitucionais, né, que vez por outra a gente tem emendas de Constituição mudando alguns entendimentos, né, resoluções que mudam e vez por outras entendimentos, às vezes o judiciário julga de uma forma, daqui a pouco muda a forma de entendimento. Então, assim, o que a gente observa é que existe a insegurança jurídica é o que há de fato, né, no Brasil, e é a mesma coisa, de certa forma, em relação a essa questão dos servidores, né, porque, né, vamos e convenhamos, né, se esse pessoal estava no serviço público e a própria legislação, que é a lei maior do país, ela estendeu a esse pessoal o direito a serem considerados estáveis, né, depois desse tempo todo, o judiciário fazer um entendimento, ou tem um entendimento no sentido de distinguir o que é efetividade e o que é estabilidade, né, é o que gera esse pandemônio todo, né? E aí é óbvio que isso gera problemas, gera ansiedade. Esse dia eu tinha um servidor federal ligando para mim, né, na dúvida. Você mandado embora? Porque assim, isso vai, no caso, essa questão vai respingar nos servidores públicos do Brasil não inteiro. É só questão de prefeitura, né? Mas aí, agora, então assim, e aí meio que uma crítica que a gente faz,
que às vezes o pessoal que julga, né, ele tá lá, né, dá uma canetada, né, e aí não quer saber como é que vai ser resolvido. a pessoa tá há 30 anos, alguns, né, já tá um bocado de tempo aposentado ou de serviço público, né? Como que fica a vida desse pessoal de uma noite por dia? Então, assim, a consequência disso seria extremamente grave, porque tanto para os servidores que entraram antes de 88, como para os depois também. Porque quem já está aposentado se esse pessoal tivesse que ser transferido para o INSS, né, como é o que estava, porque chegou uma notificação há uns dias desse atrás aí, mandando a prefeitura desfazer os atos administrativos da lei lá de 97 que havia mudado o regime desse pessoal e, por consequência, determinando que eles fossem aposentados pelo Previcampus. Então, assim, desfazer os atos ou seja, voltar de ser cargo público para ser emprego público, e aí a aposentadoria passar a ser regulada pelo Instituto Geral de Previdência, e aí, por consequência, a contribuição previdenciária desse pessoal todo ao longo desse tempo teria que ser devolvido para o INSS. Ora, olha o problema que causa também. A gente tem, no caso nosso aqui de Campos, a gente tem um Previcampus que, ao longo do tempo, o que a gente mais ouviu falar foi de problemas administrativos em relação à gestão financeira do Instituto. Sim. A gente teve recurso aplicado em local duvidoso, né? Então, assim, a questão administrativa dos recursos financeiros do Previcampus, ao longo do tempo, foi motivo de crítica. E aí... Sim. Se agora a gente tivesse mais esse problema de pegar a contribuição desse pessoal todo que estava no Previcampus e ter que encaminhar para o INSS, olha o problema grande que ia gerar para os outros servidores também. Porque é essa soma de recurso que faz, que dá o aporte financeiro necessário que o Previcampus tem para fazer a sua gestão, né, e garantir a aposentadoria de todos os servidores, dos efetivos, concursados e dos não e dos só estáveis. Então, assim, a consequência disso seria extremamente grave. E agora, recentemente, o Supremo, acho que botou a mão na consciência, né, do que poderia acontecer e decidiu por uma modulação da sentença, né? Ou seja, pegou aquela sentença, a sentença continuou sendo aquela, ou seja, só é considerado estável e efetivo o servidor que entrou por meio de concurso público, e esses servidores, só os efetivos é que têm direito à aposentadoria no Instituto próprio de Previdência, só que, né, fez uma ressalva, uma modulação dos efeitos. E qual foi essa modulação? Garantindo que o pessoal de 88, que entrou sem concurso público, e que até a data da decisão da ata de julgamento, né, que foi junho do ano passado, se não estou enganado, né, até essa data tivesse já se aposentado ou cumprido os requisitos para aposentadoria, esse pessoal continuaria tendo o direito garantido de ser a sua aposentadoria, a sua vida previdenciária gerida pelo Instituto próprio, os Institutos próprios de Previdência, no nosso caso, pelo Previcampus. Então, ou seja, esse pessoal, em tese, né, pela própria modulação da decisão, ele está resguardado. Certo. E aí, hoje, com essa decisão, corre o risco de alguma coisa no nosso município? Como é que está isso? O servidor aí precisa ficar preocupado? Luciano, no meu entendimento, na minha forma de leitura, não. Porque, né, a própria... Assim, porque na realidade, para o servidor efetivamente, né, ele poderia ter algum tipo de problema, né, se ele mudasse para o regime geral, né? Mas também teria algumas vantagens, porque, por exemplo, a gente tem o pessoal do INSS tem ano após ano aí tendo a reposição salarial dele pelo menos seguindo os índices de inflação, né? E os servidores do município às vezes nem isso tem tido, né? Então, seria um ponto positivo, né? Nesse aspecto seria interessante. Não seria, né? Agora, teria algumas outras consequências, né? Agora, no meu entendimento, a partir da própria decisão do Supremo, que modulou a própria decisão... A prefeitura teria que devolver tudo que ela arrecadou.
Então, baseado se nisso. fosse para devolver, sim. Nossa. Essa é a questão. Isso que eu acabei de falar agora. Né, que poderia gerar problema para os demais também. Porque seria um desfalque financeiro no Instituto do Preve Campos. Sim. Né, que iria gerar problema para os demais, para a gente mesmo, os concursados. Então, assim... Quem entrou depois de 88 tá tranquilo. Quem entrou depois de 88 por meio de concurso. Né? Agora, assim... Então, assim, como o próprio judiciário modulou a sentença, garantindo a esse pessoal, né, que cumpriu os requisitos de aposentadoria ou que já tenha se aposentado até a decisão, a publicação da ata de decisão de julgamento, esse pessoal continua sem mudar nada para eles. Então, assim, na minha forma de ver, a situação meio que ficou resguardada. É só o município, aqui no nosso caso, tem procuradoria para isso, né? Tem jurídico para isso, é só dotar os meios jurídicos necessários, né? Entendi. Vanessa, tem algum comentário aí, alguma pergunta? Temos um comentáriozinho lá em cima, aqui no Insta, e temos também no Facebook. Vamos lá, vamos ver aí. Da Eduarda. Boa noite, meu amigo Luciano. Aqui é Duda Oliver. Um grande abraço para você. Sim. E no Facebook nós temos a Gisele, desejando pra gente uma boa noite. Ah, tá. E aí, então, existe solução, não é esse alvoroço todo que o prefeito fez aí, não, né? Assim... Porque... É preocupante, mas tem solução também. De preocupante era, mas o que a gente ouviu falar por aí, né, que tinha a gente ouviu falar de desaposentar, de demissão, né? Eu acho, pelo que a gente lê do processo, não é isso que não se fala isso. Estava se tratando disso, né? Estava se tratando só de alteração do regime de previdência, ou do regime próprio, do regime geral. Agora, a partir da modulação da sentença, eu acho que no meu entendimento, que pelo menos para o pessoal que cumpriu os requisitos até junho do ano passado, se não estou enganado, que foi quando foi publicada a ata de julgamento. Acho que foi junho do ano passado. Aí, tenho quase certeza que foi isso. Não mudou nada para eles, né? Entendi. Então, os servidores podem ficar tranquilos, porque jeito tem, né? Jeito tem. O prefeito fez um vídeo lá nas redes sociais dele lá, deixou muita gente preocupada. Acho que ele não conseguiu explicar direito o que ia acontecer, o que estava acontecendo, e as pessoas ficaram tudo apavoradas aí. Talvez o vídeo foi feito antes, né, da modulação. E ele já não fez outro não, né? Explicando. Pelo menos que eu tenha visto, não. Que a gente... Não, prefeito, volta lá e explica melhor lá, porque depois já teve uma outra decisão, né? E as coisas se acertaram aí. Mais ou menos. Se acertou, né? Só... Pelo menos deu remédio, né? Deu o caminho das pedras. É isso. Vantos, você que também é servidor, né? Tá lá no Ferreira Machado, não é isso? Sim. E vamos falar de novo aqui que recentemente você conseguiu uma parceria com um deputado que conseguiu uma emenda, né? E essa emenda, você sabe me dizer se chegou, como é que tá isso, pra gente estar colocando lá, dar uma notícia boa, que a gente quer o ar-condicionado lá no quarto andar do Ferreira Machado. Já tem alguma notícia sobre isso? Então, desde que a gente conseguiu garantir a emenda, né, de 1,7 milhões aqui pro Ferreira, ela estava, como recurso oriundo do orçamento da União, estava esperando, né, a definição, né, da lei orçamentária anual da União, né, começar executando para, né, a partir daí começar, que está tudo vinculado à lei orçamentária da União, né? Sim. Então, assim, tinha sido garantida a alocação do recurso, mas estava na espera de começar a ser sancionada a lei orçamentária para começar a entrar, para, né, começar a executar no orçamento da União. Liberar o recurso. Esses dias atrás aí, acho que 2-3 semanas atrás, não lembro direito ao certo, umas 3 semanas, eu acho, houve a sanção do orçamento da União. Eu confesso que depois disso eu ainda não procurei ver se o recurso já chegou, né? Mas ainda naturalmente tem um processo de licitação, né? A gente sabe que a administração pública ela não é igual
a vida privada. A gente, na nossa casa, na nossa empresa privada, a gente quer comprar, fazer um tipo de investimento, a gente vai lá e faz, né? O serviço público tem toda uma burocracia que é necessário que seja, né? Que tem um processo licitatório. Então, naturalmente, porque a reforma lá, pelo menos na fachada lá, tá bonito, né? Isso, naturalmente deve estar seguindo os trâmites burocráticos. Sim, a reforma no Feira Machado, lá, quem passa na rua lá, tá ficando bonito. Agora, a gente precisa colocar esse ar-condicionado no quarto andar, né? Tem outras coisas precisando, né? Né? Às vezes a gente tem alguns problemas de elevador de operacional, de trabalho interno, mas as coisas a gente acredita que se ajeita com o tempo. Sim, é isso. Alguma pergunta? Não. Temos um comentário da Lúcia Regina. Boa noite, meu amigo Wanderson. Boa noite, boa noite. É isso. Ivantes, e aí lá nessa questão toda aí dos servidores, voltando lá, lembrando lá, você faz parte da associação, como é que é? Do sindicato, Sindisprev? Eu sou diretor do Ciprozep, do Sindicato do Servidor do Município, né? Isso, aí gerou muita dúvida lá com o pessoal lá, muita gente perguntando. Gera, né? A gente tem... O pessoal ficou preocupado. O pessoal fica preocupado, né? É natural que fique, né? Gera preocupação, o pessoal trabalhou a vida inteira. Sim. Né? E assim, interessante a gente observar, a gente está num período de uma maré revolta muito grande contra direitos trabalhistas, né? Vez por outra a gente tem uma decisão ou uma lei que é aprovada, só para tirar, ou uma decisão judiciária, né, que acaba restringindo direitos do trabalhador de forma geral, né? A gente tem uberização, o processo de uberização, famigerado processo de uberização, né, que é servidor, que é trabalhador que começa na ânsia de levar alimento para casa, se submetendo a relações trabalhistas de forma extremamente precária, né? E para acabar de completar esse caldo de problemas para a classe trabalhadora, às vezes a gente tem essas questões, essas mudanças de entendimento jurídico ou julgados, né, que vem no sentido de restringir direitos, de cercear direitos, né, que no final da conta de cercear a própria vivência do servidor, do trabalhador de forma geral, né. Então, assim, o pessoal fica preocupado, né? Fica preocupado. A gente está num momento muito ruim, né? Para os setores populares, para a classe trabalhadora, né? No seu conjunto. Sim. E como é que está lá as negociações para o aumento do servidor? Como é que está isso aí? Tem alguma coisa já aí que a gente possa adiantar para a gente? Então, para os servidores que a gente está esperando, né? Porque houve há dias atrás uma plenária dos servidores, né? Que definiu, né, o que encaminhar, porque é a base que decide, né, o que o sindicato faz, não é o sindicato, que na realidade é assim em toda entidade que é representativa, né? No caso, até no âmbito do nosso parlamento também é assim, né? É aqueles que votam, né? Que elegem, que determinam qual rumo que tem que ou pelo menos deveria ser, né? Que tem que seguir, que quer que siga, né? E aí houve a decisão, né? A categoria decidiu o que encaminhar de pauta de reivindicação. O sindicato já fez o encaminhamento para o prefeito, né? A gente está aguardando a resposta, né? Até então a gente não teve resposta de forma só o reajuste, tem a negociação horária, tem o que nessa pauta aí? Reajuste salarial, né? A proposta de reajuste salarial, e a gente está esperando, né, que um parecer da prefeitura agora, que pelo menos chame, né, para negociar, né? Para começar a negociação. E até agora... Lembrando que o servidor está há quanto tempo sem aumento de salário? Então, aumento de salário, a gente está... Eu acho para mais de 15 anos, de 20 anos, né? Porque uma coisa é aumento, outra coisa é reposição salarial. A reposição, ela segue aquilo que está os índices de inflação, né? Sim. Agora, aumento salarial é aquilo que vem acima da reposição inflacionária. Um presente do prefeito? Isso. Não tem.
Não é presente, né? Porque, na realidade, é um direito. Porque o que acontece? Eu gosto muito de fazer uma observação, Luciano. Se a gente, quando fala de aumento de salário, de aumento de direito de trabalhador no seu conjunto, qualquer que seja ele, né? A gente tem todo um aparato dos setores empregadores, do setor da elite, que tenta vender a ideia de que isso se trata de um benefício, de um privilégio. Já é servidor, que é mais ou menos. E até em relação aos outros trabalhadores, sim, né? Sim. A gente, reivindicar o seu próprio direito. Tudo quando é para direito de trabalhador, geralmente é tido como privilégio. Né? Como que vai pagar isso, né? É só a gente parar para observar que ao longo da história, né, toda vez que houve mudança de direito, ampliação de direito para o trabalhador, os setores alocados, e aí na grande mídia, por exemplo, né, que via de regra são os porta-vozes da classe dominante, né, vem a público jogar terror. Foi assim quando houve né, quando surgiu o 13º salário, foi assim quando foi definida as 8 horas diárias de trabalho. Então, assim, sempre se vendendo aquele terror. Olha, o país vai quebrar, tem que pensar direito como fazer isso, né? Então, assim, a gente, aumento salarial, a gente já está, né, há um bocado de tempo, já tem cerca de 40% de defasagem. Ano retrasado, em 2025, ano retrasado, a gente teve um aumento uma reposição de 10%, que foi para compensar a perda inflacionária dos 2 anos, ano passado e ano retrasado, né? E que, ou seja, houve só só amenizou as perdas que a gente vinha tendo, né? Agora, aumento de salário a gente está há muito tempo sem. E aí, isso que eu comecei falando. A gente tem uma Constituição que ela define que o salário mínimo, ele tem que, ou pelo menos deveria ser, né, tem que ser suficiente para o trabalhador sustentar ele e a família dele. Se a gente for pegar no texto constitucional, está lá, com saúde, alimentação, sim. Vestuário, lazer, né, dele e da família. Mínimo. E aí a gente faz a conta. Será que com R$1.500, R$1.500 e poucos reais, a gente consegue cumprir aquilo que a Constituição determina do trabalhador e da família dele? Né? Então, assim, se a gente for parar para pensar, no final das contas, se a gente for seguir o rito, o que determina a Constituição, nenhum da gente recebe nem o salário mínimo. Então, se a gente nem recebe salário mínimo, seguindo aquilo que diz a Constituição, né? E a gente, para acabar de completar, a gente tem esse tempo todo de falta de aumento salarial só quando tem, né, que às vezes quando a gente levou uns anos aí até sem isso, né? Tanto que a gente já tá em cerca de 40% de perda inflacionária. Então, assim... ainda tem a carga horária e, enfim, cortando um pouco o assunto, essa questão da redução trabalhista, tem alguma novidade? Ou para vocês também, que são servidores, tem alguma diferença também? Essa discussão das casas 6x1? Isso aí. Então, essa discussão, ela é uma discussão que ela está pegando... o objetivo dela é diminuir a carga horária semanal do trabalhador, né, geral. O que seria muito bom. Porque a gente tem uma escala de 44 horas máximo, né? Constitucional. E sim, é interessante a gente discutir novamente. Aí, novamente, a gente tem que voltar àquilo, né? A gente vê novamente aí os setores aí do empresariado, né? Exasperado com isso, preocupado, dizendo que isso vai ser um problema, né? E aí, como eu falei agora há pouco, volto a falar. Foi um problema também quando se surgiu o 13º salário. Foi um problema também quando surgiu... E mais um problema agora, então. Então, assim, na realidade, a gente tem um país com uma concentração de renda
renda estupenda, né? É um dos países com maior concentração de renda do planeta. E concentração de renda, da onde que vem a concentração de renda? A concentração de renda, ela vem simplesmente do trabalho não pago. Um conceito chamado de mais-valia, um conceito lá do nosso bom e velho Karl Marx. Muita gente se arrepia quando ouve falar de Karl Marx, né? Mas o que o Marx fez foi exatamente conseguir explicar o que ninguém dos economistas da época conseguiam fazer, da onde que surgiu o lucro da produção material, da produção, né, da economia, né? E o lucro, na realidade, ele surge, Marx conseguiu explicar, né? Ele surge simplesmente de uma parcela do trabalho, do trabalhador, que não é paga. Isso é o chamado, isso é o termo mais-valia. Então, assim, existe a mais-valia, é a quantidade de trabalho que você gera, a riqueza do trabalho e que você não recebe, que o trabalhador não recebe. Então, quanto mais a gente amplia, por exemplo, a escala de folga do trabalhador, na realidade, o motivo pelo qual os empresariados ficam exasperados, que na realidade a gente contribui, no final das contas, para diminuir, de uma forma indireta, para diminuir essa concentração de renda estupenda que a gente tem no Brasil. Não vai ser absoluta, porque a gente não está se tratando de dinheiro no bolso, mas pelo menos como existe uma relação de tempo de trabalho, né? A gente acaba, no final das contas, gerando uma maior, um maior conforto para o trabalhador, né? Que no final das contas acaba revertendo para o próprio benefício da produção, né? Sim. Nada melhor do que uma pessoa trabalhando feliz, né, Vanessa? É verdade. E, Wanderson, para nosso programa, a hora passou rápido. Você continua lá, presidente do Pessoal Campus? Sim, a gente está na presidência do Pessoal, né? Tentando... contribuindo com mais essa tarefa, né? Isso. O pessoal é a oposição ao prefeito. O pessoal é a favor. Pessoal Campos, o pessoal é a favor das classes populares, né? A gente, na realidade, não é contra a favor do governo. A gente, via de regra, o que a gente observa, que a gente tem governos, isso não é um privilégio só do governo Vladimir Garotinho, mas, via de regra, a gente tem governos que são meio que avessos, né, a direitos trabalhistas, né, a classe trabalhadora, né? E aí a gente só faz a defesa daqueles que a gente procura... que a gente tem compromisso político, que no caso são os trabalhadores e os setores populares. Se o nosso compromisso é com essa categoria, né, aí se a gente vai ser a favor ou contra o governo, é consequência da nossa decisão política, é representar as classes populares, né? Já tem algum nome na nossa região que o pessoal vai lançar para deputado? Tem discussão, a gente tem no momento. Ele foge disso. No momento certo a gente vai. Ele sempre está fugindo disso. A última vez eu perguntei, ele fugiu. Não, porque na realidade a gente tem os debates internos, a gente não tem. Sim, né? Eu tô brincando. Tem a professora Natália, né, que é sempre Tem vaga pro Luciano, não é? Oi? A gente conversa. Tem vaga pro Luciano, não é? Tá certo. Tem algum assunto que você gostaria de colocar aí que tá chegando no finalzinho ali já? Não, no mais agradecer, né? Tranquilizar a nossa população, no caso os servidores que estão nesse burburinho, nesse alvoroço, né? A gente acredita que vai prevalecer o bom senso, né? Tanto agora por parte do nosso município, né, uma vez que já houve a luz no fim do túnel, né? É só, como eu falei agora há pouco, né, existe a Procuradoria do município, né, o corpo jurídico é só, né, ver os meios a ser utilizados, né? A gente acredita que no final das contas vai prevalecer o bom senso. Não é razoável, né, que a gente pegue e penalize, né, gente que contribuiu para o serviço público de forma geral, tanto aqui no município como, né, no Brasil afora, né? Não é razoável que a gente penalize esse pessoal, né, por uma decisão meio que afoita do judiciário, né? Até porque o governante passa, o prefeito passa e os servidores continuam lá, né? Sim. Tem a carreira que fica lá. Às vezes um servidor passa por vários, né? Tem agora a reeleição, mas são vários que passam lá de prefeito, grupo político, e o servidor sempre continua lá. Ele não, né? Então, temos que pensar na categoria
dos servidores, tranquilizar todo mundo e torcer aí que o prefeito dê uma resposta positiva para a gente ter o nosso aumento, o reajuste salarial para os servidores. Estamos todos esperando. E quando tiver isso, eu vou chamar você de volta aqui para gente. Tá Tudo bom? bem. Vou te agradecer. Boa noite. Agradecer a sua participação com a gente aqui. Quando tiver essa novidade, você volta para falar com a gente. Tudo bem. Agradecer, dar uma boa noite, né, à casa, à Rede Aurora, né? Pessoal da técnica aqui. Novamente dar uma boa noite ao servidor do município, ao pessoal do sindicato. E é isso. Tá certo. E mandar um abraço pro pessoal da Associação dos Motoboys, que lá no dia 11 fizemos uma ação da Páscoa, né? Foi lá em frente do Picolé e Sorvete Aurora, demos picolé, demos ovo de Páscoa, caixa de bombom, bolo, fizemos uma brincadeira com as crianças lá, o pessoal da associação, e agora no dia 10/5 vai estar fazendo uma ação pro Dia das Mães, vai ser no sábado, tá? E vai vir aí, sabe, Vanessa? Acho que nós vamos, hein? O aniversário dos Gêmeos. A festa para aí na cidade, o aniversário dos meus filhos Guaravita, no dia 24 de maio para o dia 25, aniversário dia 25, tá certo? E já está aqui nos estúdios, fica na Rede Aurora, que já está aqui nos estúdios. E finalizando, Luciano, acho que é importante, né? A gente está às vésperas do 1º de maio, dia do trabalhador, amanhã. Não do trabalho. Existe uma alteraçãozinha que é feita de forma proposital, dia do trabalhador. Então, assim, dá a todo trabalhador um feliz dia do trabalhador. Isso. E dá uma boa noite especial a Gisele Isabelle, minha noiva, que tá comentando aqui também. Isso. E fica na Rede Aurora que daqui a pouco tem aí ó, o Charles Guerreiro, fiscal do povo. E mais tarde tem o meu amigo Ricardo Lopes e o Cris. Eu tenho muito orgulho dessa dupla, porque o Ricardo sempre fala assim, foi o Luciano que me trouxe pro rádio. Eu gosto quando ele fala isso, é importante, né? Eu que incentivei e hoje ele está no rádio. Vanessa, boa noite, tudo certinho? Mais uma semana? Mais uma semana. Boa noite para você que nos acompanhou até aqui e até semana que vem com mais A Voz de Campos. É só isso mesmo? Tudo certo? É só isso? Eu posso falar? Posso falar mais um pouquinho? Dá tempo. É que eu tô com medo. Ele tá olhando pra mim e eu tô assim. Queria comentar sobre aquela foto. Comentar o que, gente? Que foto? A foto lá que você postou. A armação dos dois aí, ó. É uma pessoa querida, E aí? é uma pessoa querida que mora longe, veio aqui pra me visitar. Só isso. Só isso, ó. Gente, é isso. Agradecer a todo mundo. Valeu a brincadeira. Agradecer a todo mundo. Fique na Rede Aurora. Lembre-se, tudo muda quando você muda. Tchau. Até a próxima. Você acabou de ouvir o programa A Voz de Campos.